Só que jovens têm uma certa dificuldade em entender o que é seguro ou não. Muitos se arriscavam e mesmo que fosse por alguns minutos saíam de casa. Olá, assustados! Meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um Histórias para Contar. O bizarro caso do maníaco da cruz. Histórias para contar. Pessoal, uma coisa muito importante é que infelizmente nas buscas do Google não tem tantas informações sobre esse caso. E isso possa ser pelo fato de que naquela época o maníaco era menor de idade. Esse caso aconteceu em Rio Brilhante, que fica a cerca de mais ou menos 150 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O ano era 2008 e ninguém imaginava que pudesse acontecer algo chocante a ponto de afetar toda a população. As coisas começaram a ficar estranhas no dia 24 de julho de 2008, quando um corpo de um homem chamado Catalino Gardena, de 33 anos, foi encontrado em um terreno baldio. Ele era um pedreiro da cidade e, de acordo com as investigações, foi assassinado com uma facada no coração e também tinha sido sufocado com um saco de lixo. O maníaco ainda escreveu a palavra INRI com a faca no peito da vítima. INRI em latim é a sigla de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Um detalhe que chamou bastante atenção foi o fato de o corpo ter sido encontrado em formato de cruz, com os braços abertos e as pernas unidas. Um mês depois aconteceu o assassinato de uma jovem chamada Letícia Neves de Oliveira. Ela tinha por volta dos seus 22 anos e foi encontrada morta de maneira semelhante ao pedreiro. Ela estava nua em cima de um túmulo, também com o corpo em formato de cruz. No lugar onde havia escrito INRI no peito de Catalino, com a jovem foi diferente. Ele fez uma tatuagem de uma cruz. Antes de sair de casa, Letícia falou para sua família que iria sair para poder encontrar com alguns de seus amigos. Aquela era apenas uma noite comum, ela tem dito que iria voltar rápido, mas infelizmente no dia seguinte foi achada morta a 40 metros de casa. Os moradores da cidade já estavam em pânico com o primeiro assassinato, e depois dessa segunda morte veio a confirmação de que tinha alguém fazendo aquilo e que essa pessoa matava e deixava as vítimas no mesmo padrão. Os comércios começaram a ser fechados bem mais cedo que o de costume e os pais proibiam que as filhas saíssem sozinhas de casa. Então a aflição e o pavor tomaram conta de toda aquela região. Como aquilo era muito novo naquela cidade, já que nenhum caso se assemelhava a tamanho mistério, os policiais ficaram sem respostas do porquê ou quem pudesse estar fazendo aquelas coisas. Só que jovens têm uma certa dificuldade em entender o que é seguro ou não. Muitos se arriscavam e mesmo que fosse por alguns minutos saíam de casa. E foi em um desses sair que no dia 24 de agosto, a dupla Maria Cecília e Rodolfo realizaram um show na cidade. E pasmem, eles sabiam de tudo que estava acontecendo, só que não queriam perder aquela apresentação. Duas jovens foram para esse show, até que quando estava quase no encerramento, uma delas, a Carla, de 17 anos, falou para a amiga que já iria embora porque estava muito cansada. Os créditos do celular da jovem tinham acabado, então ela resolveu se afastar um pouco da festa para poder fazer uma ligação pelo orelhão. Ela pediu para sua mãe um mototáxi, só que a senhora disse que não estava conseguindo se comunicar com nenhum. A mãe dela pediu para um conhecido ir buscar a filha e até aí tudo bem, elas tinham combinado. Carla ficou esperando esse homem chegar, só que nesse meio tempo um rapaz se aproximou. Ele abordou Carla, só que esse rapaz era diferente dos outros. Ele estava com uma capa preta, um colar em formato de pentagrama e a boca e os olhos pintados de preto. De início ele se aproximou e mostrou uma faca e pediu para que ela andasse junto a ele. Nessa hora o medo tomou conta de todo o corpo de Carla. Eles andaram por alguns minutos nas ruas. Ele a todo momento dizia que iria libertá-la de seus pecados e que depois iria enviar a jovem para os céus. Até que eles chegaram em uma casa abandonada. Ele mandou ela entrar e dentro da casa começou a fazer várias perguntas, tipo se ela acreditava em Deus, se ainda era virgem e se tinha namorado. Então ela percebeu o que ele queria transmitir e a partir daí começou a dar as respostas que supostamente ele esperava. Carla disse que acreditava em Deus, não namorava e que era virgem. Por um milagre ela teve uma boa estratégia, porque aquelas perguntas faziam parte de uma entrevista que ele sempre costumava fazer para depois matar as vítimas. Como ele mesmo contou, caso as respostas fossem não, ele as estrangulava e perguntava se agora acreditavam em seu Deus. Depois disso matava as vítimas e deixavam as pessoas ali mesmo em posição de cruz. No meio dessas perguntas o celular de Carla tocava a todo momento e era a mãe dela ligando para saber onde é que ela estava.
Ele perguntou se toda aquela insistência era porque a família dela amava. E ela, como já tinha se tocado, disse que sim, que era uma jovem muito amada pela família. Depois de um bom tempo, ele disse que ela era muito ingênua e que não era o tipo de pessoa a quem ele procurava. Disse também que estava atrás de matar uma vadia, mas ela não era, e foi liberada. Relatando para a polícia, Carla contou que achava que não iria sair viva dali, mas que tentou manter o máximo que podia de tranquilidade. Ela contou que, para disfarçar o medo, resolveu devolver algumas perguntas a ele, tipo se acreditava em Deus e se tinha namorada. Ele perguntou se ela achava que alguém pudesse ter interesse em namorar com ele, e Carla respondeu que sim. Para os investigadores, ela agiu de maneira correta, tentando mostrar interesse no que ele falava. Agora pensem comigo, será que se ele quisesse todas as respostas ao contrário, ela teria sobrevivido? No mês de outubro ele cometeu mais um de seus crimes. Jonathan matou uma jovem chamada Gleice Kelly de 13 anos. O corpo dela foi encontrado em um terreno que estava em construção. Nesse terreno havia várias cruzes e um bilhete escrito a palavra inferno. A polícia estava novamente sem pistas do ocorrido, e a população começou a espalhar a notícia de que aquela seria a lista do diabo, mas as autoridades negaram tudo. Então eles começaram a acreditar que todas aquelas mortes faziam parte de um ritual para uma seita. A população ficava a todo instante cobrando explicações, até que a polícia bateu em cima do caso e eles estavam dispostos a solucionar todo aquele mistério de uma vez por todas. Então, com o apoio da Polícia Regional, começaram as investigações. Esse foi o momento em que a mídia começou a noticiar tudo, dando o nome aos assassinatos como os crimes da Cruz. Na época, o que fazia muito sucesso entre os jovens era o querido Orkut. Eu não consegui pegar essa fase não, mas nesse aplicativo tinha uma certa área chamada Scraps, onde você poderia deixar algum recado. Foi daí que os policiais acharam que podiam encontrar nessa rede algumas pistas sobre os assassinatos no perfil dessas vítimas. Encontraram os perfis das vítimas e um deles era o de Gleice, onde estavam várias mensagens de luto e apoio aos familiares. Só que na página de recados, uma das mensagens era de um usuário chamado DogHell666, que dizia: "Moço, não recebe scraps, seus doentes." E essa conta também atacava os outros comentários de maneira brutal. E o que aquele usuário fazia ali? Ele era o único que se incomodava com o apoio dado à família da vítima. Poderia ser ele, então tentaram descobrir quem é que estava por trás daquele perfil. Para vocês terem noção, a foto do perfil era muito bizarra, e as comunidades que aquela conta participava eram mais bizarras ainda. Algumas dessas comunidades eram: Sorri deforma o rosto, Morte às góticas vadias, Eu lambo meu sangue, Eu adoro cadáveres, Cemitério minha segunda casa e muito mais. Com todas as desconfianças, resolveram quebrar o sigilo telefônico de Gleice e descobriram que um número não presente na agenda dela teria ligado várias vezes para a jovem. Esse número era do usuário DogHell666, que era o número de Jonathan. No dia 9 de outubro ele foi preso. A polícia encontrou alguns objetos como um canivete, a blusa suja de sangue de Gleice, recortes de jornais e até mesmo o celular dela. Fora isso, encontraram também um post do maníaco do parque e um caderno com algumas frases. Uma delas era "Morte aos cristãos" e o nome das vítimas. Nesse caderno ele relatou que uma das maiores maldições do mundo eram as religiões. Na época ele relatou que matou as pessoas que não seguiam os princípios de Deus, e que teria matado Letícia por ser homossexual, Catalino por ser alcoólatra e Gleice por ser usuária de drogas. Ele foi acusado de ter cometido homicídio doloso, mas como era menor de idade, foi internado em unidade educacional. Em março de 2013, ele fugiu do alojamento e só perceberam uma semana depois. A mãe dele começou a entrar em desespero porque alguns vizinhos começaram a dizer que tinham visto ele na região. Só vieram encontrar o maníaco no Paraguai no mês de abril. Jonathan estava morando no hotel em Osqueta. Ele já estava trabalhando em um lava-jatos e fazia aula de castelhano em um colégio da cidade. O que leva a crer que ele ou se disfarçou ao ponto de passar na fronteira e não perceberem, ou então não pediram seus documentos em lugar algum. Ele foi internado logo após no Instituto Penal de Campo Grande. De 2015 a 2016, ameaçou por volta de pelo menos 3 vezes aos agentes penitenciários, mas não foi transferido. Mesmo tendo um bom comportamento, Jonathan permanece preso. Ele não apresenta nenhuma ameaça, mas o Tribunal de Justiça mantém Jonathan preso por acharem que, se em liberdade, ele possa vir se matar novamente por conta de algumas notas que foram encontradas no alojamento no Paraguai.
Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve, tá bom? Deixa seu like, ativa o sininho, porque toda vez que sai vídeo novo aqui, vocês vão ser notificados. Não esquece também de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo logo abaixo aqui na tela. Se por algum acaso você tem algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você, com um familiar ou até mesmo comigo seu, envie aqui pro meu e-mail que está na descrição, que vai ser um prazer contá-lo aqui. Não esquece também de comentar sobre o vídeo e compartilhar com seus amigos, tá bom? Porque desse modo a gente vai evoluindo e logo logo eu quero sim, com a ajuda de vocês, bater a meta de 800 inscritos. Por hoje é isso e a gente se vê no próximo Histórias para Contar. Tchau!